Boa noite, amada igreja. Queremos saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? É uma alegria podermos compartilharmos a palavra do Senhor e uma expectativa grande em lançar a semente da palavra do Senhor. Esse início de mês nós teremos o retiro de família e nós louvamos a Deus pela oportunidade, pelo privilégio que temos de nos reunirmos e nos assentarmos aos pés do Senhor Jesus e ouvirmos a sua palavra. Serão 4 ministrações, muito tempo de lazer, de recreação, de comunhão, de relacionamentos. É um momento onde nós nos retiramos e nos desligamos do nosso dia a dia, e principalmente um tempo com família, com os filhos, entre nós, e tem sido um tempo especial. O tema do retiro, experimentando o ilimitado. Nós precisamos experimentar do ilimitado de Deus sobre as nossas vidas. Na realidade, nós muitas vezes, pastores, apacentadores, a nossa vida, o chamado da nossa existência é gastar-se e se deixar gastar por gente, por pessoas. O seu apacentador muitas vezes está 24 horas à disposição para ouvir você, para orar com você, para estar com você nos momentos de lutas, de dificuldades, nos momentos de alegria, em todos os momentos. É essa a nossa essência como apacentadores, como pastores. Eu faço isso há 32 anos. 32 anos servindo a Deus, servindo as pessoas. E por muitas vezes nós servimos pessoas que nós nem conhecemos. A minha agenda, essa semana, tem vindo pessoas que não são da nossa igreja local. São pessoas que eu não conheço e que estão vindo aí buscando uma orientação de Deus para suas vidas em várias áreas do seu dia a dia. Agora eu pergunto para você, se nós temos a disponibilidade em servir tantas pessoas, o que representa a sua família para você? É uma herança. A Bíblia diz que a família é uma herança, é um presente dado por Deus. Eu quero conversar um pouco nesta noite sobre a importância da família. O nosso retiro é um retiro familiar. É um retiro familiar. A importância da família, a importância da continuidade, a importância, sabe, da herança, a importância, sabe, dos sucessores, a importância dos filhos, a importância dos filhos. Não só a nossa família, mas a nossa parentela. O nosso papai, a nossa mamãe, os nossos irmãos, os nossos avós, os nossos tios, os nossos primos. Irmãos, Deus tem nos dado tanto. Deus tem nos dado tanto. E muitas vezes eles estão tão distantes. Tão distantes. Nós temos pessoas aqui agora, nessa noite, que têm os seus familiares distantes. E bate uma saudade. Sabe? Por mais que você tenha tecnologia à sua disposição, que você lá aparece ao vivo e a cores, sabe? Não é a mesma coisa do que o relacionamento, o estar junto, E muitas vezes dos nossos familiares, da nossa parentela, não experimentam e não têm experimentado do amor, da graça, do favor de Deus sobre as nossas vidas. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de um relacionamento íntimo, de um relacionamento pessoal com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu estou falando de intimidade. Eu estou falando que se você entender quem você é para Deus e quem Deus é para você, você vai alcançar toda a sua família em prol do reino dos céus. Através do seu testemunho, através da sua vida. Muitas vezes não são palavras. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. E
muitas vezes nós nos tornamos tão ansiosos para que as coisas aconteçam rapidamente e acabamos atropelando as coisas. Não, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, eu sou Deus. Mas nós não podemos deixar de orarmos, de clamarmos, de testemunharmos, de contactarmos, de estarmos juntos com os nossos familiares. Juntos com os nossos familiares. Quando isso é possível. Quando isso é possível. E como é bom eu e a minha casa nós servimos ao Senhor. Como é bom congregarmos, como é bom estarmos juntos como família. E nós estamos estudando sobre o livro de José, a família de Jacó. A ministração passada nós falamos dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. E hoje eu quero dar mais uma pincelada para nós entendermos o contexto familiar de José, para que você conheça a vida de José, para que você conheça aquilo que José foi para a sua família, aquilo que ele representou não só para a sua família, mas para toda uma nação, inclusive nós. Mas existia um diferencial. Eles eram em 13 irmãos, 12 homens e uma mulher. Mas existia um diferencial na vida dele. E eu quero compartilhar isso. Que diferencial era esse? Vamos conhecer um pouco a família de Jacó, os irmãos de José. E o coração de José e o coração dos irmãos de José. Vamos conhecer um pouco através da história bíblica e trazer princípios, pelo menos 2 princípios bíblicos, para nós aplicarmos nessa semana, nas nossas vidas, e que isso se estenda ao coração dos nossos familiares, da nossa parentela, dos nossos filhos, dos nossos pais, de pessoas próximas de nós, pessoas que nós amamos, pessoas que nós consideramos, pessoas que nós honramos de todo o nosso coração. E queremos ver a manifestação da presença de Deus. Muitas vezes, são tantos anos que você deixa de crer, você deixa de acreditar. E em vez de você declarar palavras de fé, de ânimo, de esperança, muitas vezes, saem das nossas bocas: não vai dar certo mesmo. Ele tem um coração muito fechado, ela é incrédula, que a gente começa, a andar na contramão daquilo que nós cremos, daquilo que nós acreditamos. Eu quero declarar algo sobre a sua vida e sobre a sua família e sobre a tua parentela. Você e a sua família são uma bênção de Deus. Todos eles são abençoados pela sua vida. Eles serão prósperos em função da sua vida, de quem você é em Cristo Jesus, assim como foi José. Com essa introdução eu quero convidar você, por gentileza, vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor com mais um cântico, preparando os nossos corações. Eu quero declarar algo a você em nome de Jesus. Para Deus não existe impossível. Para Deus não existe impossível. A tua família, os teus filhos, os teus pais, os teus avós, os teus tios, os teus primos, a tua parentela, é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus, E nesta semana, antes de terminar o mês, Deus vai dar um sinal da sua bondade sobre a sua família. E tudo aquilo que você tem pedido para você, tudo aquilo que você tem desejado para você, tudo aquilo que você tem buscado em Deus, nós queremos declarar sobre cada um dos nossos familiares. Eles serão impactados, surpreendidos pela manifestação da presença de Deus. Vamos louvar ao Senhor com um cântico. Louvado seja o teu nome, Senhor. Não há um outro nome igual, maior
sua glória todos hão de ver e a Ele se render, igual outro não há. Sua face brilha mais que o sol, sua graça eterna em amor. O Rei que soberano é, em glória e poder, igual outro não há. Erga os olhos, o Rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram pra o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, em Deus a esperança cheia. Na cruz venceu o nosso Rei. Poder que a morte não venceu. Na cruz vida nos deu, igual outro não há. Erga os olhos, o Rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram pra o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, Jesus, Jesus, Tu és santo, Jesus, maravilhoso é. Com Teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram Teu nome, o nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Com Teu poder, cadeias
pode aplaudir o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Pai, nesse momento nós queremos resistir toda obra maligna, toda obra das trevas, de impedir, Senhor, que a semente chegue, Senhor, nos nossos corações, corações com solo fértil, solo bom. Nós resistimos todo o mal, toda distração, todo o cansaço físico, Pai, em nome de Jesus, toda enfermidade, toda doença, todo espírito maligno, Senhor. Pai, a nossa família, Senhor, é abençoada pelo Senhor. Eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. São promessas, Senhor, que se estendem, Senhor, para as próximas gerações. E nós queremos declarar, Senhor, que nós amamos a Ti. Nós amamos a Ti. Espírito Santo, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade em agir, em convencer, em ensinar nesta noite os nossos corações. Receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode se assentar, por gentileza. Você pode se assentar. Se você trouxe a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Gênesis, capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 4. O título da minha mensagem nesta noite é Sangue do meu sangue. Sangue do meu sangue. Eu quero falar sobre o contexto familiar, o contexto de família. Família, projeto de Deus. Nós não criamos os nossos filhos para destruição, para condenação, para o pecado. Os filhos são herança do Senhor. A família é dádiva de Deus, é presente de Deus. E isso se estende a toda a nossa parentela. O texto diz o seguinte: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Esta é a história da família de Jacó. Não tem como nós falarmos de José, do capítulo 37 ao capítulo 50 de Gênesis. Nós temos a história de um dos filhos de Jacó. Um jovem que se destacou, um jovem que foi diferencial para a sua geração, para a sua família. Um jovem ainda, que temia Deus, que amava Deus de todo o seu coração, que recebeu dos seus pais princípios e verdades que transformaram a sua vida e de todas as pessoas que estavam ao seu redor. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos e ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel, Jacó, gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa, uma capa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Quando eu me deparei com esse texto, eu que tenho 3 filhos, dentro dos nossos corações, nós que temos mais de um filho, se você tem um filho único, você ama esse menino, essa menina. Mas se nós temos 3 filhos, existe predileção, existe um amor maior por um filho do que pelo outro? Pai, sim ou não? Mãe, sim ou não? Não! Não existe, não existe. O que existe sim, são características físicas, emocionais, personalidade, caráter e situações que há uma identificação, mas nos nossos corações não existe predileção, não existe predileção. Os meus filhos sempre brincam com isso em casa, sempre brincam com isso em casa, e às vezes falam, sempre falam isso, sempre brincam com isso em casa, mas nós vemos que é brincadeira, porque na realidade nos nossos corações não existe um amor maior ou menor. Não existe um maior amor e maior ou menor. Deus ama mais a mim do que a você?
Deus ama mais a mim do que você? Não, nós somos filhos. Deus amou. Ele não vai amar, Ele já amou e demonstrou isso dando o seu único filho por amor a todos nós, a toda criatura. E quando nós cremos em Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Foi dito, né? Jesus Cristo, Ele é o primogênito, Ele é o primeiro. E quem é o segundo, o terceiro, o quarto? Somos nós somos da família de Deus. E não existe predileção, não existe um maior amor do que o outro, não existe isso. Mas Marco, como que você me explica? O texto está dizendo, para que nós possamos entender esse texto, nós precisamos ver o contexto familiar da vida de Jacó. Na vida de Jacó, você precisa conhecer o contexto da família. Era uma família grande. Eu não sei quantos tiveram o privilégio de ter uma família grande, mas meu avô contava que eles eram em 12 irmãos. E por muitas vezes eu tive curiosidade, como que era a hora da refeição? Como que se fazia na hora da refeição? Como que era o dia a dia? 12 irmãos se assentaram a uma mesa só para a refeição. Desde menorzinho até o maiorzinho, como que era essa convivência? Como que era esse respeito? Como que era criar 12 filhos? Como era criar 12 filhos? Deus estava presente. Deus estava presente. E aqui nós podemos ver o contexto de Jacó. Gênesis capítulo 28, versículos 1 a versículo 4. Eu quero rapidamente contar algumas histórias, ler a história de Jacó, para que nós possamos entender um pouco aquilo que estaremos ministrando e trazendo princípios verdadeiros, retos, justos para as nossas vidas e para a nossa família. Gênesis capítulo 28, versículos 1 e 4. Então Isaque chamou Jacó, pai de Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: não se case com mulher cananeia. Não se case com uma mulher que não seja sangue do seu sangue, que professe a mesma crença, a mesma fé que você tem. Não se case com uma mulher cananeia. Vá até Padã Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão da sua mãe. Ou seja, existe uma hereditariedade, existe uma familiaridade, e você precisa procurar alguém da nossa família, da família da sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e faça prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que Ele dê a você e a sua descendência a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra da qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Para nós entendermos José, o caráter de José, o coração de José, isso vem do sangue. O seu caráter, a sua vida, vem das gerações anteriores, que temiam e conheciam a Deus. Nós sabemos que Isaque, ele teve dois filhos, Jacó e Esaú. E Deus declarou já antes do nascimento dessas crianças, que o menor, o segundo, governaria sobre o maior. Deus já tinha declarado isso, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. E aqui Jacó está fugindo de Esaú, né? Porque o seu irmão queria matá-lo, o seu irmão não estava satisfeito dele ter recebido, por ele ser o primogênito, ele ter recebido do seu pai a bênção. Lá na sua juventude, ele vendeu o direito de primogenitura, ele estava com muita fome, e ele vendeu para Jacó o direito da primogenitura. Foi uma decisão dele, em abrir mão de ser o primogênito. E aqui, Isaque dá orientações para que Jacó vá até determinado lugar onde existia uma parentela e casasse com uma mulher hebreia, casasse com uma mulher da linhagem israelita. Antes de Jacó chegar a Padã Arã, o texto diz o seguinte, que ele teve uma experiência face a face, tete a tete com Deus, aonde seu próprio nome foi mudado de Jacó
para Israel. Gênesis 28, 13. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse. Ao lado de Jacó estava Deus. Ao lado de Jacó, Deus era com Jacó. Deus era com Abraão, Deus era com Isaac. Deus estava presente na vida de Jacó, direcionando a sua vida. Direcionando a sua vida. Eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão e o Deus de Isaac. Darei a você e aos seus descendentes, aos seus filhos, a terra da qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você. Todos os povos da terra, não só a sua parentela, não só a sua família, mas todas as nações do mundo, serão abençoadas por causa de você. Por causa de você. Irmãos, essa é uma promessa para nós. Muitas vezes nós nos preocupamos com os nossos familiares, com os nossos filhos, com os nossos parentes. Mas nós somos bênção. Nós estamos nessa terra para fazer diferença. Para fazer diferença. Muitas vezes a sensação que dá é que nós estamos andando na contramão. Todo mundo está vindo para cá e nós estamos indo. E é isso mesmo, a contramão do mundo. Estamos dentro do centro da vontade de Deus. E o Senhor está conosco. Ele nos abençoa e abençoa a nossa descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que você vá, aonde quer que pise a planta dos seus pés, eu trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer aquilo que prometi. Promessas de Deus para Abraão, Isaac e Jacó, e que são promessas para você, para a sua vida, para a nossa família, para a nossa parentela. Para as pessoas que nós amamos, para as pessoas que estão ao nosso lado. Quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida, o Senhor está neste lugar. Mas eu não sabia. O que falta muitas vezes é entendimento, compreensão espiritual do nosso entendimento de saber e conhecer que Deus está conosco. Deus está neste lugar. Teve medo e disse, temível é esse lugar. Não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Ele ficou tão maravilhado com a manifestação da presença de Deus, que ele teve medo relacionado a temor de não ser consumido pela manifestação da presença de Deus. E ele declara, este lugar chama-se a casa de... Aonde que é a casa de Deus? Aonde que é a casa de Deus? É esse local? Quando você vem aqui à igreja, aqui é a casa de Deus. Deus está sentado aqui, Deus está aqui no trono. Aonde que está Deus? Eu sou a habitação da casa de Deus. Eu sou o templo da casa de Deus. Deus habita em mim. Deus habita em mim. Deus habita em você. Em você. Por isso acabe com essa complexidade, com essa inferioridade, com esse jeitinho, ó Deus, ó céus, ó, nós somos filhos, nós somos herdeiros das promessas do Senhor. A casa de Deus, a presença de Deus está neste lugar, está em você. Em você, o Espírito Santo de Deus habita em você, habita em você. E essas são as promessas de Jacó, aonde ali em Betel, ele teve um encontro com Deus, e teve o seu nome mudado, teve a sua vida mudada, e ele em obediência foi para Padã Arã. Foi para Padã Arã. E quando chegou lá em Padã Arã, ele chegou num poço onde tinha alguns pastores de ovelhas, ali naquele poço para dar água às suas ovelhas, e ele começa a perguntar da família de Labão. Da família de Labão. E começa a perguntar da sua parentela, da sua família. Ele não conhecia. E aquelas pessoas, sim, nós conhecemos. Nós conhecemos, sim. E eles estavam conversando e de repente, quem é que aparece? Uma das filhas de Labão. Labão tinha 2 mulheres, 2 filhas. Ele não teve filhos. E as filhas cuidavam das ovelhas do seu pai. E coincidentemente, naquele horário, naquela hora, naquele momento, que Jacó chega ao poço, quem é que aparece?
Quem é que aparece? Raquel. Raquel. E pensa numa mulher bonita. E pensa numa mulher atraente. E pensa, e pensa, e pensa. Olha, multiplica, 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 multiplica. A Bíblia diz isso. Abra lá no texto de Gênesis capítulo 29. Olha o que o texto diz. Ele ainda estava conversando com os pastores quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai. Pois ela era pastora de ovelhas. Ela pastoreava. E, gente, o serviço era braçal, o serviço não era simples, não. Era uma mulher valente, era uma mulher de trabalho, era uma mulher, sabe, uma mulher, sabe, a mulher dos sonhos, a mulher dos sonhos. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas do seu tio Labão. Ele não foi bobo, né? Já tinha uma palavra do seu pai, em obediência. Já tinha uma palavra de Deus: eu estou com você, eu vou te guiar. E de repente, sabe, ele não conhecia nada. E de repente Deus envia Raquel ao encontro dele. Jovens, Deus quer fazer isso com você. Por isso não se precipite. Aguarde o tempo certo, o momento certo. Não avance o sinal. Não avance o sinal. Não existe coincidência, existe cristocidência. Cristo no controle de todas as coisas. E você vai usufruir do melhor, do melhor, do melhor. Do melhor de Deus para você. Se você esperar o tempo certo, o momento certo. Imagine, quando ele olhou aquela mulher, quando ele viu aquela mulher, os seus olhos se encheram de esperança, de alegria, de amor. Já viu aquele amor à primeira vista, não? Quem já passou por amor à primeira vista e está casado hoje? Eu sou um. Sabe? Aquela identificação que você olha assim, Deus, aquilo assim, cresce dentro, e você deseja, e você olha, e você, sabe, aquilo vai crescendo dentro do seu coração. E quando se concretiza então, meu Deus, é coisa boa demais. É coisa boa demais. Então, ele estava ali. Então, o que ele fez? Ele foi já prontamente servir ela. Ele não deixou em nenhum momento ela pegar a água ali para dar de beber para as suas ovelhas. Depois que ele fez isso, depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Homem chorando alto. Você pode imaginar aqueles outros pastores que estavam ali, que já tinham conversado com ele. Esse cara está doido. Esse cara está doido. Sabe aquele beijo com respeito, aquele beijo com carinho, aquele beijo de confirmação? Deus está nisso. É minha mulher, é minha esposa. É a que Deus separou para mim. A que Deus separou para mim. É que Deus separou para mim. E ele começou a chorar de tristeza. Oh, Senhor! Não, de alegria, de felicidade, e chorar alto. Que coisa boa estar no centro da vontade de Deus estar do meu lado em todas as situações, em todas as escolhas. Eu não precisei escolher, Ele escolheu para mim e trouxe ao meu encontro ainda. Foi algo sobrenatural, foi algo maravilhoso, foi algo maravilhoso. E o texto continua. Então contou a Raquel que ele era parente do pai dela e filho de Rebeca, e ela foi correndo contar tudo ao seu pai. Ela gostou dele também. Naqueles primeiros olhares, naquela singeleza daquele momento. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou-o e beijou. Depois levou-o para casa e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido, tudo o que havia acontecido, as promessas do seu pai, a aparição de Deus, a manifestação da presença de Deus e o propósito dele estar ali para um relacionamento. Então Labão lhe disse: você é sangue? Você é sangue? Você é sangue do meu sangue. Você é sangue do meu sangue. Você é sangue do meu sangue. O texto continua. Já fazia 1 mês que Jacó estava na casa de Labão, quando esse lhe disse: só por ser meu parente, você vai trabalhar de graça? Diga-me, qual deve ser o seu salário?
Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia. E o nome da mais nova era... Quem que ele encontrou? Raquel, a filha mais nova. Lia tinha olhos meigos. Mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, como? Jacó gostava. É importante você entender isso, para nós conhecermos José lá na frente. É importante você entender isso. Jacó amou a Raquel. Gostou muito de Raquel à primeira vista, desde o momento que eles se encontraram. Houve uma paixão, houve um amor vindo da parte de Deus. Gostava muito de Raquel e disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Olha que ousadia. Labão, eu quero casar com ela. Mas foi no primeiro encontro. Não, tinha passado um mês. A Bíblia diz que tinha passado um mês. E ele estava ali e com certeza conversava e chega para Labão: Labão, eu quero casar com Raquel. E para isso eu vou trabalhar durante 7 anos para ter Raquel como minha esposa. E ele trabalhou. E tudo aquilo que ele colocava às suas mãos, ele prosperou. A presença de Jacó na família de Labão trouxe prosperidade, inclusive financeira. Se você continuar lendo a história depois em casa, você vai ver o quanto Labão reconhece. Desde o momento, Jacó, que você pisou na minha tenda, pisou na minha casa, toda a minha família, toda a minha parentela prosperou e foi abençoada. Isso somos nós, para a nossa família. Isso somos nós em declararmos isso para os nossos familiares, para a nossa parentela. Isso somos nós, mas para isso nós precisamos, crer. E com isso, chegou o casamento, chegou a lua de mel, ele casou-se em lua de mel e tinha todo aquele aparato onde não se via antes, né? A face da pessoa. E ele foi para a lua de mel, e quando ele acordou depois da noite de núpcias, não era Raquel que estava na cama com ele. Era Lia, a irmã mais velha. Ele levou um susto, né? E foi lá: Labão, o que aconteceu? O que você fez? Não, é costume na nossa nação, da nossa terra, oferecer primeiro as filhas mais velhas. Então você não poderia casar com a Raquel antes. Por isso nós oferecemos. Mas por que você não me avisou isso antes? Por que você me enganou? Por que eu fui enganado por você? É o seguinte: eu quero a Raquel. Eu amo a Raquel. Tá bom? Então fica uma semana em núpcias com a Lia. Depois de uma semana, eu vou dar a Raquel como sua esposa. Mas é o seguinte: você tem que trabalhar mais 7 anos. Só que você vai receber com antecedência a sua esposa. E a Bíblia diz que ele amava a Raquel. Ele amava a Raquel. E aí vamos para frente. Quando as mulheres casavam naquela época, junto com o casamento, o pai dava um dote. E um dos dotes eram servos, pessoas que estariam servindo as suas filhas. Então Lia recebeu uma serva para ir morar junto com Jacó, servindo ali em tudo aquilo que ela precisava. E essa serva chamava Zilpa. E Raquel recebeu também uma serva chamada Bila, que também veio servir juntamente com Raquel, a Jacó e a sua família. Só que é o seguinte: Lia teve filhos e Raquel era estéril, não podia ter filhos. E Lia teve 1, teve 2, teve 3, teve 4, teve 5, teve 6 filhos. 6 filhos e uma mulher, Diná. Os filhos de Lia: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e uma filha, Diná. Com isso, Raquel estava: puxa vida, Deus, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. É o seguinte: eu vou oferecer a minha serva Bila para que ela tenha filhos no meu lugar.
E ela foi e ofereceu a sua serva Bila, e ela teve 2 filhos, Dan e Naftali. Lia vendo isso, eu não quero ficar para trás. O que essa minha irmã pensa que eu vou? Olha, Jacó, eu ofereço a minha serva Zilpa. E a Zilpa teve 2 filhos com Jacó, que é Gade e Azer. E aí vem a grande família. A grande família. 12 filhos, mais uma mulher, 13 filhos. Uma grande família. E depois Deus veio e concedeu graça a Raquel. E ela teve 2 filhos. O primeiro filho chamou-se José. E o segundo filho, Benjamim. No nascimento de Benjamim, na gravidez, quando ela deu à luz a Benjamim, Raquel morreu. É interessante o contexto de Raquel, porque Raquel, ela tomou algumas escolhas, algumas decisões erradas lá atrás, né? E aonde o próprio Jacó declarou, quando eles saíram da tutela de Labão, Raquel roubou os deuses do seu pai. E levou escondido. E aí Labão foi atrás de Jacó. Jacó, o que você está fazendo? Vocês roubaram a mim. Depois de tudo que eu fiz por você. Não, nós não roubamos nada. Você pode verificar todas as bagagens, todas as malas dos meus filhos, das minhas esposas. Não tem nada seu. E se você encontrar alguma coisa, essa pessoa que tirou isso de você vai morrer. Em minha boca há poder da vida e da morte. Em minha boca há poder da vida e da morte. E quem era a pessoa que tinha escondido aqueles deuses? Só que é o seguinte, ninguém ficou sabendo, porque ela mentiu. Ela escondeu. Ela não saiu de cima do seu cavalo. Ela escondeu debaixo, né, do seu vestido, da sua roupa. E quando foram revistá-la, ela falou, olha papai, eu estou nos dias das mulheres. Então ninguém pode me tocar. Eu estou imunda. E assim não revistaram ela. Mas aquele pertence estava com ela. Mas aquilo que Jacó declarou, no nascimento de Benjamim, ela morreu. E aí nós entramos agora, né, na vida de José. Agora a gente começa a entender que esses irmãos que perseguem, esses irmãos que caluniam, esses irmãos que têm ciúmes, esses irmãos que têm inveja, José nunca escondeu o seu amor por Raquel. Lia sabia disso, Labão sabia disso, as servas, Zilpa e Bila sabiam disso. Ele sempre se posicionou com relação ao amor dele por Raquel. E desse amor gerou 2 filhos, José e Benjamim. Mas José era diferenciado. José era diferenciado de todos os demais irmãos. De toda a família, ele era diferenciado. Existiam algumas características fortes em José. O trabalho, era um trabalhador. Com 17 anos, ele voluntariamente ia lá e ajudava a cuidar dos rebanhos do seu pai e ajudava os seus irmãos. Ele tinha uma oposição interna na sua família muito grande. Os irmãos se levantavam contra ele, mas mesmo assim, ele era um menino trabalhador, um menino obediente, um menino temente a Deus. Existia um diferencial no seu coração. Ele não guardava mágoa, não guardava rancor, era uma pessoa inocente, sabe? Ele não se preocupava com aquilo que estava acontecendo ao seu meio. Ajudava os seus irmãos. Era uma pessoa sincera, era uma pessoa verdadeira. Sincera e verdadeira. O texto diz que ele contava ao pai a má fama dos seus irmãos. Ou seja, nos nossos dias, como ele era conhecido? Dedo duro. Esse cara, não sabe, nos entrega, a gente está fazendo alguma coisa aqui para a nossa curtição, ele vai lá e conta tudo para o pai. E o pai vem e chama a nossa atenção. Então, ele fazia tudo aquilo que era reto, tudo aquilo que era justo. Ele não compactuava com os erros dos seus irmãos, não compactuava. Existia um diferencial nele. E esse diferencial que eu quero trazer no final, esse diferencial, que diferencial era esse? Era um menino sonhador. Ele começou a ter sonhos.
Olha que interessante, certa vez José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo mais ainda. Você está maluco? Quem você é? Pensa que você é? Seu pivete, seu moleque, seu menino. Você é uma criança, olha nós, quem nós somos. Ouçam o sonho que tive. E o texto diz o seguinte: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante de mim. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Você pensa que você vai governar sobre nós? Você pensa que você vai mandar em nós? Quer dizer que você vai governar? E odiaram ainda mais, por causa do sonho do que tinha dito. Depois teve outro sonho. E na sua ingenuidade, na sua sinceridade, na sua transparência, ele contou aos seus irmãos: eu tive outro sonho, e dessa vez o sol e a lua, que representam Jacó e Raquel, e 11 estrelas se curvam diante de mim. Toda a nossa família se curva e me reverencia diante de mim. Ele não estava entendendo aquilo lá, e de uma maneira ingênua ele foi e deixou aquilo registrado. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu, chamou a sua atenção e lhe disse: que sonho foi este que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. E o pai, no entanto, refletiu daquela situação. Um sonhador, um menino obediente, mas um menino inexperiente, sabe? Inexperiente em muitas coisas, que estava crescendo. Esse era o coração de José. E o coração dos irmãos? Oposição, ódio, ciúmes, rancor. Tinham ciúmes. Eu fui ver um pouco sobre ciúmes. O ciúmes invariavelmente se manifesta na ou através da inveja. Em que momento o ciúme se manifesta? Ou na ou através da inveja. Será muito difícil vê-los separados, a inveja e os ciúmes. Naturalmente a inveja é uma forma maligna e egoísta, e na maioria das vezes, de desejar o mal do próximo, o mal das outras pessoas. De desejar aquilo que você tem, de ser aquilo que você é, de possuir aquilo que você tem. E esses ciúmes acaba se tornando uma inveja, e vem os pensamentos malignos de destruição. O cálculo, a equação é muito simples. Se eu sinto ciúmes por algo que não posso ter, alimento a inveja no meu coração, que passa a desejar que o possuidor perca o que possui. Então, enche o meu coração. Se eu não posso ter aquilo que você tem, isso cresce dentro do meu coração, e o meu desejo é que você perca o seu casamento, perca a sua esposa. Poxa, aquela família é muito certinha. Olha para a minha família. Eu desejo que aquela família se separe. Aquele menino é muito certinho, muito, sabe? Eu desejo que ele, puxa, ele vai bem na prova. Puxa, que inveja, eu gostaria de tirar na nota, sabe? E daí sempre uma ação maligna para destruir, muitas vezes com palavras e com procedimentos. Agora, quando isso vem de dentro da própria casa, oposições internas são piores do que oposições externas. Se é um ímpio, se é uma pessoa, sabe, maligna, endemoniada, mas muitas vezes nós somos perseguidos, caluniados, sabe, com inveja, com ciúmes, dentro da nossa própria casa, de pessoas próximas de nós, pessoas próximas de nós. E tudo isso acontecia com José. Gente, eu estou falando da vida de José. Tudo isso acontecia com ele, com seus irmãos. Essa inveja, essa oposição, a má fama, o ódio, sem diálogo, ciúmes, inveja, o desejo até mesmo de matar, de morrer, de destruir. José, nós desejamos a tua morte, porque lá vai o queridinho do papai, lá vai o queridinho da mamãe, lá vai o queridinho, você sabe, não existe todo um contexto espiritual de promessas sobre as gerações, sobre o sangue do nosso sangue.
Vá até lá para casar, não case com uma cananeia. Case com pessoas do sangue, do mesmo sangue. Essa é uma promessa de Deus. Em função dessa promessa, por isso que Jacó amava mais a Raquel. Eu encontrei um texto bíblico em Provérbios 6, capítulos 16 a 19, que resume o coração dos irmãos de José. Um resumo do coração dos irmãos de José. Nós já vimos o coração de José, íntegro, reto diante de Deus, trabalhador, sincero, verdadeiro, um sonhador, obediente, um menino inexperiente com apenas 17 anos, mas ele fazia a diferença. A presença dele denunciava o meio que ele vivia. As atitudes dele, o comportamento dele, quando ele chegava na escola, as pessoas queriam estar com ele. Ele era diferente do que todo mundo fazia. Ele fazia diferente. Ele tinha um jeito diferente. Provérbios 6, 16 a 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Olha que interessante. 6 coisas o Senhor aborrece. O que é aborrecer? Sentir horror, aversão, desagrado, causar aborrecimento, contrariedade, enfadar-se, zangado, enfurecer, aversão. 6 coisas o Senhor aborrece. E a 7ª, a sua alma abomina. O que é abominação? Abominação significa imundo, repugnante, ato de abominar, repulsão, repelir com horror, detestar, rejeitar. 6 coisas o Senhor aborrece, mas a 7ª, ele rejeita, ele abomina. E quais são essas coisas? São todas características dos irmãos de José. É impressionante. Olha só o que diz o texto. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª, pessoas, irmãos que semeiam contenda entre irmãos. Irmãos que semeiam contenda entre irmãos. A contenda entre os irmãos era tão grande que eles conseguiram convencer outros irmãos para matar, para destruir José. Eles estavam maquinando matar José. E eles promoveram uma contenda entre os demais irmãos para chegar a esse intento. Olhos altivos está relacionado à soberba, a você se sentir superior aos demais. O texto diz o seguinte: mostrar-se a si mesmo acima dos outros. A soberba procede à ruína, e a altivez do espírito procede à queda. Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos olhos altivos. Eu sou o cara. Eu sou o cara. Eu sou mais. Cuidado. A vida de Cristo em nós é a humildade, é a sinceridade, altivez. Língua mentirosa. A única coisa na Bíblia que o diabo é pai é a mentira. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que é próprio, porque ele é mentiroso e ele é pai da mentira. Não existe mentirinha e mentirona. Existe mentira. Não basta não mentir mais. A Bíblia diz que você precisa falar a verdade. A verdade. Isso que incomodava o coração dos irmãos com relação a José. Porque José, ele era verdadeiro em tudo aquilo que ele fazia. E denunciava através do seu caráter, do seu jeito, denunciava as demais pessoas. E as pessoas ficavam iradas com o procedimento dele. As mãos que derramam sangue inocente, os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Romanos 3, 15 a 18. Coração que trama projetos iníquos. Sobre tudo o que deve se guardar, guarde o coração, porque dele procede as saídas da vida. Pés que apressam a correr para o mal, como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal, isso
para a sua morte. Testemunha falsa que profere mentiras. Você não pode falar daquilo que você não viu. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. E pessoas que semeiam contenda entre os irmãos, isso Deus abomina. Isso Deus abomina. Gente, isso daqui é um resumo da vida dos irmãos de José. Um resumo. E para concluir, equipe de louvor, e para a conclusão, existem 2 princípios que eu quero deixar para você, que nós encontramos na vida de José, e que nós vamos aplicar dentro do caráter da vida cristã dele, da vida espiritual dele, da vida como filho, como pessoa, como indivíduo, sabe? Atos capítulo 7, versículos 8 a 10. Atos capítulo 7, versículos 8 a 10. Por gentileza. O texto diz o seguinte: e deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde Isaque gerou Jacó, e este os 12 patriarcas. Olha que interessante. Isaque gerou Jacó, e este gerou os 12 patriarcas. Que 12 patriarcas está falando aqui esse texto em Atos? Os irmãos de José. Mas pastor, com todo aquele currículo de desgraça, de ira, de maldade, de sangue nas mãos, com todo aquele currículo, os irmãos de Jacó, os filhos de Jacó, os irmãos de José, tornaram-se patriarcas. Eles foram herdeiros das promessas dadas a Abraão, mesmo não tendo o sangue do sangue de Raquel, mas tinha de Jacó. Em função da promessa de Jacó, até os seus filhos, que não eram filhos do sangue de Jacó e Raquel, as promessas alcançaram ele. E por que as promessas alcançaram ele? Por causa de José. Por causa de José. Nós sabemos a história. José foi vendido como escravo, foi prisioneiro. Inicialmente queriam matá-lo, daí mentiram para o pai que um animal feroz tinha devorado ele. Levou aquela capa de inveja, de ciúmes diante do pai. Pai, o senhor reconhece essa capa? A capa de José. Mentiram para o pai. O pai ficou em luto. 13 anos. 13 anos esse adolescente. 13 anos esse adolescente. Até ele completar 30 anos. Ele tinha 17. Ficou como escravo e ficou como prisioneiro. Mas qual o diferencial? Qual o diferencial? Ao ponto dos seus irmãos usufruírem de tudo aquilo que Deus já tinha declarado a Abraão. O diferencial está aqui nesse texto, na sequência desse texto. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-o como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele. Qual é o diferencial de José? Deus estava com ele. Qual o diferencial de José? Deus estava com ele. Assim como Deus estava com Abraão, Isaque e Jacó, Deus estava com José. E foi uma decisão de Deus escolher José. Foi uma decisão de José escolher a Deus, caminhar de uma maneira reta, obediente aos seus pais, às promessas de Abraão, Isaque e Jacó, a um relacionamento com Deus. Sabe o diferencial na sua faculdade? Sabe o diferencial na sua casa, na sua família? Deus está com você. Deus está com você. Não existe mentira, não existe engano, não existe má intenção, não existe, sabe, o jeitinho, não existe. Deus está comigo nos meus negócios, no meu trabalho, na minha família, em todas as situações. Não existe.
outra razão da nossa existência do que uma total dependência de Deus em tudo aquilo que você faz. E sabe a promessa de Deus para você? Você será próspero, você será abençoado. E isso vai se estender a todas as pessoas que estiverem ao seu redor. Isso se estendeu aos egípcios. José foi ao Egito e lá ele fez diferença como escravo. Lá ele fez diferença como prisioneiro. Lá ele fez diferença como o segundo maior governador de todo o Egito. Lá ele alimentou o mundo inteiro. E abençoou a sua família. E aquele sonho se cumpriu. Quando os irmãos voltaram, foram para o Egito atrás de alimento, porque todos estavam morrendo. Eram apenas 70 pessoas. E Deus tinha uma promessa: olha as estrelas dos céus, vocês serão grandes, vocês serão um povo muito grande. Estava se restringindo a 70 pessoas em função da fome. Estavam morrendo. E a primeira coisa que os irmãos fizeram, quando chegaram diante de José, eles se prostraram. Eles se prostraram. E ali foi a salvação deles. De reconhecerem um Deus que é amor. De reconhecerem a presença de Deus estava com ele. A presença de Deus estava com ele. E o libertou. E o libertou de algumas tribulações. E o libertou de todas as tribulações. A Bíblia não diz que ele não passou por tribulação. Ele passou por tribulação. Ele passou por desprezo, sendo desprezado dentro da sua própria família. Passou por calúnia, difamação, mentira. Já não era mais diálogo. Quando eles conversavam com José, era uma conversa áspera. Era uma conversa agressiva. Era uma conversa, sabe, que machucava. Mas o coração dele não se deixou contaminar por nenhuma dessas situações. Porque o Senhor estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito. Esse o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Governo, influência. Nós precisamos exercer governo e influência no nosso meio, nesse ambiente que nós trabalhamos, na nossa família. Nós precisamos ser diferenciais por causa do que? A presença de Deus em nós, a vida de Cristo em nós. Não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. O Senhor estava com ele. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 17. Pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Ele tinha uma palavra de Deus sobre a sua descendência. Sara era estéril, não podia ter filhos. E eles tiveram filhos na velhice. Se eu não me engano, Abraão tinha 100 anos, 90 anos, 100 anos, quando teve filhos. Na velhice. E ele tinha uma palavra de Deus: a sua descendência será grande. Ele tinha convicção. Que um milagre, um sobrenatural aconteceria. Ele só tinha que obedecer e sacrificar e oferecer o seu filho diante de Deus. E o texto continua. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. E figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos seus filhos de José e adorou a Deus, apoiando na extremidade do seu bordão. Pela fé José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Olha que interessante, pela fé Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José. José casou com uma mulher sangue do seu sangue? Sim ou não? Não. Casou com uma egípcia.
e teve 2 filhos. E José os abençoou. Você percebe que a nossa presença é para abençoar toda a nossa parentela, toda a nossa família. Não importa a situação, não importa as circunstâncias que você se encontra, ou que tua família se encontra, nós somos daqueles que creem, é pela fé, é pela fé. É pela fé, porque Deus está conosco, Deus está conosco, Deus está conosco. Pela fé que nós agimos, pela fé que nós oramos, pela fé que nós declaramos, pela fé que nós resistimos todo o mal. É pela fé. Creia, Deus está com você. Não importa o teu histórico de vida, o teu histórico familiar, não importa, não importa. Através da sua vida, toda a tua família, toda a tua parentela será abençoada. Será abençoada. Todas as promessas que foram ditas para Abraão, Isaac e Jacó, para José, serão benditas. Não importa a sua família, Deus tem planos, Deus tem projetos, Deus tem desejos, você tem sonhos. Você tem orado pela tua família, você tem clamado pela tua família, você tem lembrado da tua família. Creia, o justo viverá pela fé. Nós vivemos pela fé e não por vista. É pela fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Eu tenho uma boa notícia para você. Sabe o sangue que corre nas nossas veias? É o mesmo sangue de Jesus Cristo. O nosso DNA, no nosso DNA está a vida de Cristo em nós. Deus está em você. Deus está em você. Eu estarei com você alguns dias. Eu estarei com vocês todos os dias. Deus está com você. Deus está em você. Deus está em você. O diferencial no teu trabalho, na tua família, em Maringá, Deus está em você. Quando você anda nas ruas de Maringá, com seu carro, a pé, de ônibus, de bicicleta, Deus está em você. Deus está em você. E essa cidade tem sido transformada. O nosso Paraná tem sido transformado. O nosso Brasil tem sido transformado. O mundo tem sido transformado através da fé em Cristo Jesus. E eu quero declarar a transformação da sua família, da sua parentela. Pessoas lindas, pessoas maravilhosas, pessoas que você ama. Pessoas que você ama, pessoas que você tem orado. Não deixe de orar. Faça uma listinha, não deixe de orar e seja específico naquilo que você quer para a tua família, para os teus filhos. Nós não criamos filhos para a destruição. Família. Não importa o histórico, não importa aquilo que, sabe, o passado. Tudo se fez novo, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Deus tem algo novo para as nossas vidas. Para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, para as próximas gerações, se Jesus Cristo não voltar. Essa promessa de Deus. Essa promessa de Deus. Sangue do meu sangue, sangue do meu sangue, sangue do meu sangue. Muitas vezes nós estamos à disponibilidade por tantas pessoas que nós não conhecemos, eu já disse isso. Mas é a tua família. Vá atrás, mande uma mensagem. Vá atrás, não perca contato. Não deixa que fique distante. Desde quando eu tenho tido o entendimento, eu tenho orado pela minha família. Minha mãe está aqui. O quanto nós temos orado pela nossa família, pela nossa parentela. E o quanto Deus tem nos usado para abençoá-los, para declarar bênçãos, E por mais que muitas vezes nós sintamos, uma oposição interna de ciúmes, de inveja e de tantas situações, sabe, não, a minha função não é acalentar isso no meu coração. A minha função é fazer diferença. Ir ao encontro deles, abençoá-los, declarar o favor de Deus, declarar as promessas de Deus, declarar o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Resistir todo mal.
resistir todo mal. E eu quero declarar isso sobre a sua família, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra? A mesma promessa que Deus deu para Abraão, Isaac, Jacó, José, é para a sua família, é para a sua vida. E nessa semana, Deus dará um sinal da sua bondade. Deus dará um sinal da sua bondade sobre a tua família, sobre os teus familiares. Nós queremos abençoá-los em nome de Jesus. Você pode ficar em pé? Nós estaremos cantando esse cântico que fala do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Não existe um nome igual, não existe. Não é religião, não é placa denominacional, não é esse local, não é isso, não é isso, não é isso. O cristianismo não é religião, o cristianismo é um estilo de vida, a vida de Cristo em nós. O cristianismo é ser José no meu trabalho, José em tudo aquilo que você tocar, você será próspero. Você será próspero. Por quê? Porque Deus está com você. Porque Deus está com você. E você crê num Deus vivo, num Deus que pode todas as coisas. Pode todas as coisas. É interessante que tanto Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, e Jacó e Raquel, as mulheres eram estéreis. Não podiam ter filhos. Não podia ter filhos. Mas em José, isso foi quebrado. Isso foi rompido em função do posicionamento dele. Ele sabia quem ele era. Ele sabia quem era Deus. E ele sabia das promessas de Deus para a sua família. Não houve esterilidade. Foi quebrado. Foi quebrado. E nós vamos estudar um pouco, se Deus assim permitir, sobre a vida desses dois filhos de José, que ele teve lá no Egito. E todos os seus irmãos se tornaram patriarcas. 12 tribos de Judá, 12 tribos de Israel. Cada tribo, o nome de um irmão. Foram representados pelos 12 irmãos, pelos 12 filhos de Jacó. Eles usufruíram e tiveram também as suas vidas transformadas pelo poder da palavra, pelo poder da declaração, pela fé, pela confiança e pela manifestação da presença de Deus. Vamos adorar ao Senhor com todo o nosso coração. Não há um outro nome igual. Maior que a terra, céu e mar. Sua glória todos hão de ver, e a Ele se render. Igual outro não há. Aleluia. Sua face brilha mais que o sol. Sua graça eterna em amor. O Rei que sou
quebramos as cadeias familiares, as prisões, nós quebramos na autoridade do nome de Jesus Cristo. Toda ação maligna na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, caiu por terra agora, em nome de Jesus. Ei! Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céus adoram teu nome, o nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo. Pega os olhos, o rei chegou. Deixa-nos da tua presença, Espírito Santo. Deixa-nos da tua presença. Nós somos filhos. Ei, sim, ó Deus. Nome igual, Cristo é o Senhor. O invencível reinando. Glorifica a Deus. Levante a sua voz. Exalte o nome de Deus. Cante com o seu coração. Cante com o seu espírito. Declare sobre a sua família. Declare sobre os seus filhos. Declare sobre a sua parentela. Em nome de Jesus, declare. Cristo é o Senhor. O invencível reinando está. Aleluia. Montes se prostram para o adorar. Não há um nome igual. 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 Jesus. Com teu poder, declare, cadeias se rompem, terra e Senhor céus Deus, nós declaramos adoram teu nome. Isto é uma verdade. O nome Essa é a nossa de realidade. Jesus, o nome, Senhor Deus, o nome Senhor Deus, de Jesus declare. é Santo, 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 santo. Aleluia. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céus adoram teu nome, o nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Erga os olhos, o rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. O invencível reinando está. Montes se prostram para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus. Você pode aplaudir a Jesus. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade, um povo, uma nação santa, santa diante de Deus. A influência da sua vida na vida da sua família, da sua parentela, é uma verdade. É uma verdade. É uma verdade. Quando os irmãos chegaram diante de José, e quando José se revelou a eles, eles tiveram medo,
Porque eles pensavam que José iria agir da mesma forma como eles agiram com José. Eles pensaram que o comportamento de José seria o mesmo comportamento que eles tiveram com José. Mas eles se enganaram. Eles se enganaram. Jesus, Ele deu a sua vida por nós. Existia uma lista de pecados, de falhas, de condenação, de culpa. O Senhor Jesus Cristo rasgou. O Senhor Jesus Cristo pagou toda essa dívida. Não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você é santificado pela fé. Você é justificado pela fé em Jesus Cristo. E o mundo precisa saber disso. A nossa família precisa saber disso, através do testemunho da nossa vida. Deus, obrigado por essa noite. Obrigado pela manifestação da Tua presença, do Teu Santo Espírito em nós. Deus, nós assumimos um compromisso contigo em sermos mais zelosos pelos nossos familiares, estarmos mais sensíveis, Senhor, à nossa família. Deus, nós amamos a nossa família. Nós amamos, Senhor, a nossa parentela. E tudo aquilo que nós temos recebido, Senhor, nós queremos declarar a porção dobrada sobre a vida deles. Cada um deles. Os filhos que muitas vezes estão distantes. Nossos irmãos, nossas mães, nossos pais, nossos tios, nossas tias, primos, avós, avós, bisavós, bisavós. Deus, nós declaramos, Senhor, a manifestação da Tua presença, Senhor, nessa semana, um sinal da Tua bondade, Senhor, nessa semana. Senhor, nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas, e nós queremos abençoar cada membro da nossa família com toda sorte de bênção espiritual. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de termos, Senhor, a vida de Cristo em nós, o DNA de Cristo. Pai, leva-nos, Senhor, para os nossos lares, para essa semana, esse término de mês, término de ano. Senhor, nós somos atalaias, representantes legais do Senhor. Deus, nós somos livres para procurar os nossos familiares, não para questioná-los, não para condená-los, não para acusá-los, mas para se relacionar em amor com eles. Conceda-nos, Senhor, estratégias, principalmente aqueles que estão distantes, Senhor. Conceda-nos, Senhor, estratégias para aqueles que estão próximos. Nós queremos ser esse canal, esse instrumento de Deus, Quanto tempo, Senhor, que nós não fazemos uma ligação? Quanto tempo, Senhor, nós não declaramos para a nossa parentela, para os nossos familiares: eu te amo, vocês são importantes para nós. Eu tenho lembrado de você nas minhas orações. Deus, em nome de Jesus, traga à nossa mente, Espírito Santo, pessoas queridas, pessoas amadas, que precisam, Senhor, de Ti, que precisam de uma interferência financeira, uma interferência na saúde, uma interferência, Senhor, nos relacionamentos. Deus, nós queremos abençoar a nossa família, os nossos familiares. Muito obrigado, Deus. Despede-nos, Senhor, nessa noite com um cântico de louvor, de gratidão, de júbilo, de alegria. É a nossa declaração: Deus, nós cremos em Ti. Jesus, nós cremos em Ti. Espírito Santo, nós cremos em Ti. Acreditamos na Tua palavra, acreditamos na manifestação da Tua presença, Senhor, através de nós. Receba, Senhor, o nosso louvor, receba, Senhor, a nossa adoração. Deus Pai, nós amamos o Senhor. Jesus Cristo, o Salvador, nós amamos o Senhor. Espírito Santo, que nos guie em tudo aquilo que é verdadeiro, reto e justo, nós amamos o Senhor, amamos a Tua palavra, amamos as Escrituras. Jesus, nós amamos a igreja, amamos a família, amamos pessoas, nós amamos o Senhor. Receba o nosso louvor, receba a nossa gratidão, receba o nosso júbilo, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.
acordar e saber a razão. Sonhos vão reviver, a vida é viver com você. Estou decidido. Levantou e mostrou sua glória, sempre no seu amor, puro e livre. Eu sou, não perco mais tempo. Vejo o sol no céu aparecer, tudo então toma cor ao meu redor. Novo sou, vivo em meu Salvador. Isso é que é viver. Isso é que é viver. Celebre pra ele. Guiar sempre ao teu lado, completo sou esse amor, a vida que fez e me deu, a vida que escolho viver. Vejo o sol no céu aparecer, tudo então toma cor ao meu redor. Novo sou, vivo em meu Salvador. Isso é que é viver. Isso é que é viver. Me leva além do que jamais pensei. O seu amor é o que me faz voar. Liberdade que a todos dá. Tudo que eu quero é você. Cante conosco. Vejo o sol no céu aparecer, tudo então toma cor ao meu redor. Novo sou, vivo em meu Salvador. Vejo o sol no céu aparecer, tudo então toma cor ao meu redor. Novo sou, vivo em meu Salvador. Isso é que é viver. Isso é que é viver. Isso é que é viver. Me leva além do que jamais pensei. O seu amor é o que me faz voar. Liberdade que a todos dá. Tudo que eu quero é você. Aleluia! Aleluia. Santo! Vai na paz. Amém.